Olá, Luiz. Oi, Eu Vinícius. sou Vinícius Veloso, repórter de entretenimento aqui do Metrópolis. Tudo bem com você? Tudo muito bem, um prazer, amigo. Eu queria começar falando com você sobre a série do Ronaldinho. Eu queria saber de você se teve algum assunto ou alguma história que você queria muito abordar nesse filme, nessa série, que você não conseguiu abordar, seja lá por qual motivo seja. A verdade, sendo muito honesto, tudo que nós quisimos falar, pudimos falar. Talvez algumas coisas com mais profundidade que outras, mas posso dizer com muita alegria que nós criamos um plano para fazer a série, um roteiro, e todos os pontos que nós queríamos falar da vida do Ronaldinho. Tivemos uma abertura total de parte dele, de seu irmão, para poder falar de tudo. Eh, Acho que também uma coisa importante na série era que não fosse só sobre esporte, que não fosse só ele jogando lindo nos campos de jogo, sino também contar sua vida pessoal, e tivemos acesso absoluto a tudo. Perfeito. Eu consegui ver os episódios da série aqui, e eu percebi que no último episódio tem os 2 últimos clubes do que o Ronaldinho jogou, que eles não têm uma história contada, né, eles são apenas citados ali no finalzinho da série. E eu queria saber o porquê que vocês tomaram essa decisão de não trazer mais detalhes sobre a carreira do Ronal esse final de carreira do Ronaldinho, né, se foi uma coisa acordada com ele, se foi uma decisão de vocês da produção para que a série se mantivesse dessa forma. Eu queria que você Não, falasse um pouco sobre isso. eu posso falar que foi uma decisão nossa, 100%. Ele falou, contou muitas coisas lindas da sua etapa em Querétaro, também do Fluminense, mas a verdade é que acho que a história mais forte do episódio 3 é quando ele volta para Brasil, que aí tem uns conflitos com o Grêmio, com o Flamengo. Depois do Flamengo, ele vai para Atlético Mineiro, quando todo mundo achava que ele estava acabado, ele conseguiu algo quase impossível, que é a Copa, a Taça Libertadores, que foi uma conquista para mim espetacular em todo sentido. Então, acho que a história esportiva dele tinha um clímax de finalizar aí. E a verdade é que o que aconteceu depois no Fluminense, ele jogou muito poucos jogos, acho que foram só 6 jogos. E depois ele foi para Querétaro, que também, se bem ele ficou um pouco mais de tempo, jogou muito poucos jogos. Então, nós queríamos também na série ir uns anos para frente e falar de coisas que aconteceram nos anos 2020, do que aconteceu com a mãe dele, a história do Paraguai. Acho que não tem uma explicação muito mais que essa que eu digo. Beleza. Eu tenho mais uma pergunta sobre a série do Ronaldinho. A gente consegue perceber que tanto o Ronaldinho quanto o irmão dele, o Assis, eles são 2 pessoas de personalidade muito fortes, né. Eu queria saber para você como é que foi ter esse contato com eles, assim, para a produção dessa série. Se foi uma coisa mais tranquila, se vocês tiveram um pouco de dificuldade, queria saber um pouco como foi. Não, tranquilo não foi. Não, não, dificuldade não tivemos. A verdade é que eles foram super abertos em todo sentido. Obviamente, eles têm duas personalidades diferentes. O Ronaldinho é um cara muito mais tímido, muito mais introvertido que o Assis, que Assis é todo o contrário. Mas eles foram super abertos a tudo, então não tivemos dificuldades nesse sentido. Eh, eu posso falar que foi um prazer fazer a série. Foi um desafio em termos logísticos, de produção, muitas viagens, muitos lugares, muitas personalidades importantes, mas em termos gerais foi um prazer fazer a série.